Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 11, verso 20. Hábeis dramaturgos, artistas, dançarinos, cantores, historiadores, genealogistas e oradores eruditos, todos deram suas respectivas contribuições, sendo inspirados pelos sobre-humanos passatempos do Senhor. Assim, eles procederam continuamente. Significado: parece que, há 5.000 anos atrás, a sociedade também precisava dos serviços dos dramaturgos, artistas, dançarinos, cantores, historiadores, genealogistas, oradores públicos, etc. Os dançarinos, cantores e artistas dramáticos provinham, em sua maioria, da comunidade Shudra, ao passo que os historiadores eruditos, genealogistas e oradores públicos provinham da comunidade Brahmana. Todos pertenciam a uma casta particular e eram treinados para estas funções dentro de suas respectivas famílias. Tais dramaturgos, dançarinos, cantores, historiadores, genealogistas e oradores públicos costumavam dedicar-se ao tema das atividades sobre-humanas do Senhor, em diferentes eras e milênios, e não a eventos ordinários. Tampouco aquelas atividades estavam em ordem cronológica. Todos os Puranas são fatos históricos, descritos apenas em relação com o Senhor Supremo em diferentes eras e tempos, como também em diferentes planetas. Portanto, não encontramos qualquer ordem cronológica. Os historiadores modernos, portanto, não conseguem estabelecer ordem cronológica, e assim eles sustentam desautorizadamente que os Puranas são apenas histórias imaginárias. Mesmo há 100 anos atrás, na Índia, todas as execuções dramáticas centralizavam-se em torno das atividades sobre-humanas do Senhor Supremo. As pessoas comuns costumavam entreter-se muito com as apresentações dos dramas, e grupos yatra faziam representações maravilhosas a respeito das atividades sobre-humanas do Senhor. E assim, mesmo o agricultor iliterado tornava-se um participante do conhecimento da literatura védica, apesar de sua considerável falta de qualificações acadêmicas. Portanto, atores hábeis em drama, dançarinos, cantores, oradores, etc., são necessários para a iluminação espiritual do homem comum. Os genealogistas costumavam dar uma descrição completa dos descendentes de uma família particular. Mesmo atualmente, os guias, nos lugares de peregrinação da Índia, apresentam uma descrição completa das árvores genealógicas para os recém-chegados. Este ato maravilhoso às vezes atrai muitos interessados em receber tão importante informação. Verso 21. O Senhor Krishna, a personalidade de Deus, aproximou-se deles e ofereceu a devida honra e respeito a todos e cada um dos amigos, parentes, cidadãos e todos os outros que vieram recebê-lo e dar-lhe as boas-vindas. Significado: o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, não é nem impessoal, nem um objeto inerte, incapaz de corresponder aos sentimentos de seus devotos. Aqui a palavra yatha vidi, ou assim como convém, é significativa. Ele reciproca assim como convém, com seus diferentes tipos de admiradores e devotos. É claro que os devotos puros são apenas de um tipo, porque eles não têm outro objeto de serviço além do Senhor. E por isso, o Senhor também corresponde a esses devotos puros, de maneira conveniente, ou seja, ele está sempre atento a todos os problemas de seus devotos puros. Há outros que o designam como impessoal, e desse modo
o Senhor também não assume nenhum interesse pessoal. Ele satisfaz a todos, de acordo com seu desenvolvimento de consciência espiritual. E um exemplo desta reciprocidade exibe-se aqui com seus diferentes anfitriões. Verso 22. O Senhor Todo-Poderoso saudou todos ali presentes, inclinando sua cabeça, trocando congratulações, abraçando, apertando as mãos, olhando e sorrindo, dando encorajamentos e concedendo bênçãos, mesmo aos de classe mais baixa. Significado: para receber o Senhor Sri Krishna, havia todas as classes da população, começando com Vasudeva, Ugrasena e Gargamuni, o pai, avô e mestre, e descendo até as prostitutas e chandalas, que são habituados a comer cachorros. E cada um deles foi apropriadamente saudado pelo Senhor, em termos de classe e posição. Como entidades vivas puras, todos são partes integrantes separadas do Senhor, e assim ninguém é alheio à relação eterna com Ele. Tais entidades vivas puras são graduadas de maneira diferente, de acordo com a contaminação dos modos da natureza material. Mas o Senhor é igualmente afetuoso com todas suas partes integrantes, a despeito de gradação material. Ele desce apenas para chamar novamente esses seres vivos materialistas de volta a seu reino. E as pessoas inteligentes aproveitam-se desta facilidade oferecida pela personalidade de Deus a todos os seres vivos. Ninguém é rejeitado do reino de Deus pelo Senhor, e cabe ao ser vivo aceitá-lo ou não. Verso 23. Então, o Senhor entrou pessoalmente na cidade, acompanhado pelos parentes mais velhos e brahmanas inválidos, com suas esposas, todos oferecendo bênçãos e cantando as glórias do Senhor. Outros também louvaram as glórias do Senhor. Significado: os brahmanas na sociedade nunca estavam preocupados em acumular dinheiro para a futura vida retirada. Quando ficavam velhos e inválidos, eles costumavam aproximar-se da Assembleia dos Reis, e simplesmente por louvar os gloriosos feitos executados pelos reis, junto com suas esposas, eles costumavam ser providos em todas as necessidades da vida. Tais brahmanas não eram, por assim dizer, bajuladores dos reis, mas os reis eram verdadeiramente gloriosos por suas ações. E eles eram sinceramente ainda mais encorajados a atos piedosos por esses brahmanas, de maneira digna. O Senhor Sri Krishna é digno de todas as glórias. E os brahmanas rezadores e outros eram eles mesmos glorificados ao cantar as glórias do Senhor. Verso 24. Quando o Senhor Krishna passou pelas estradas públicas, todas as damas das famílias respeitáveis de Dwarka subiram aos terraços de seus palácios, simplesmente para dar uma olhadinha no Senhor. Elas consideravam isso como o maior dos festivais. Significado: dar uma olhadela no Senhor é sem dúvida uma grande ocasião festiva, como consideravam as damas metropolitanas de Dwarka. Isso ainda é seguido pelas senhoras devotas da Índia, especialmente durante os dias das cerimônias de Julana e Janmastami. As senhoras da Índia ainda se aglomeram em grande número no templo do Senhor, onde sua forma transcendental eterna é adorada. A forma transcendental do Senhor, instalada no templo, não é diferente do Senhor em pessoa. Tal forma do Senhor chama-se Archa Vigraha, ou encarnação Archa, e é expandida pelo Senhor através de sua potência interna, simplesmente para facilitar o serviço devocional de seus inúmeros devotos que estão no mundo material. Os sentidos materiais
não podem perceber a natureza espiritual do Senhor. E por isso, o Senhor aceita a Archa Vigraha, que é aparentemente feita de elementos materiais, como terra, madeira e pedra. Mas, na verdade, não há contaminação material. Uma vez que o Senhor é Kaivalya, somente um, não há matéria nele. Ele é único e incomparável. E, portanto, o Senhor onipotente pode aparecer em qualquer forma, sem ser contaminado pela concepção material. Portanto, as festividades nos templos do Senhor, como são geralmente comemoradas, são como os festivais executados nos dias em que o Senhor se manifestou em Dwarka, há cerca de 5.000 anos atrás. Os acharyas autorizados, que conhecem perfeitamente a ciência, instalam tais templos do Senhor sob princípios regulativos, simplesmente para oferecer facilidades ao homem comum. Mas as pessoas que são menos inteligentes, sem serem versadas na ciência, mal interpretam esta grande tentativa como sendo idolatria e metem o nariz onde não são chamadas. Portanto, as senhoras ou homens que observam festivais nos templos do Senhor, simplesmente para dar uma olhada na forma transcendental, são milhares de vezes mais gloriosos que aqueles que desacreditam da forma transcendental do Senhor. Parece, por esse verso, que os habitantes de Dwarka eram todos proprietários de grandes palácios. Isso indica a prosperidade da cidade. As damas subiram aos terraços, simplesmente para dar uma olhada na procissão e no Senhor. As damas não se misturavam com a multidão na rua, e assim sua respeitabilidade era perfeitamente observada. Não havia igualdade artificial com o homem. A respeitabilidade feminina é mais elegantemente preservada, mantendo a mulher separada do homem. Os sexos não devem se misturar irrestritamente. Verso 25. Os habitantes de Dwarka estavam regularmente acostumados a olhar o reservatório de toda beleza, o Senhor infalível. Mas mesmo assim eles nunca ficavam saciados. Significado. Quando as senhoras da cidade de Dwarka subiam aos terraços de seus palácios, elas nunca pensavam que tinham, anteriormente, visto muitas vezes o belo corpo do Senhor infalível. Isso indica que elas nunca saciavam seu desejo de ver o Senhor. Qualquer coisa material, vista por um certo número de vezes, finalmente torna-se sem atração, por causa da lei da saciedade. A lei da saciedade age materialmente, mas não há campo de ação para ela no reino espiritual. A palavra infalível é significativa aqui, porque embora o Senhor tenha misericordiosamente descido à terra, ainda assim ele é infalível. As entidades vivas são falíveis, porque quando entram em contato com o mundo material, elas perdem sua identidade espiritual. E assim o corpo materialmente obtido torna-se sujeito a nascimento, crescimento, transformação, situação, deterioração e aniquilação, sob as leis da natureza. O corpo do Senhor não é assim. Ele desce como é, e nunca está sob a influência das leis dos modos materiais. Seu corpo é a fonte de tudo que existe, o reservatório de toda a beleza, além de nossa experiência. Ninguém, portanto, fica saciado de ver o corpo transcendental do Senhor, porque sempre há manifestações de belezas cada vez mais novas. O nome transcendental, a forma, as qualidades, o séquito, etc., são todos manifestações espirituais. E não há saciedade no cantar do santo nome do Senhor. Não há saciedade em discutir as qualidades do Senhor. E não há limite para o séquito do Senhor. Ele é a fonte de tudo,
e é ilimitado. Verso 26. O peito do Senhor é a morada da deusa da fortuna. Seu rosto semelhante à lua é o receptáculo para os olhos que anseiam por tudo que é belo. Seus braços são os lugares de repouso dos semideuses administrativos. E seus pés de lótus são o refúgio dos devotos puros, que nunca cantam nem falam de outra coisa, senão sua onipotência. Significado: há diferentes classes de seres humanos, todos buscando diferentes gozos em diferentes objetos. Há pessoas que estão buscando os favores da deusa da fortuna. E a elas as literaturas védicas informam que o Senhor é sempre servido, com toda reverência, por milhares e milhares de deusas da fortuna, em Chintamani Dham, a morada transcendental do Senhor, onde todas as árvores são árvores dos desejos, e os prédios são feitos de Chintamani, gemas espirituais. O Senhor Govinda está ocupado ali em apacentar as vacas Surabi, como sua ocupação natural. Essas deusas da fortuna podem ser vistas automaticamente se somos atraídos pelos aspectos corpóreos do Senhor. Os impersonalistas não podem observar essas deusas da fortuna por causa de seu hábito especulativo seco. E para aqueles que são artistas, dominados pela bela criação, seria melhor verem o belo rosto do Senhor, para obterem completa satisfação. O rosto do Senhor é a corporificação da beleza. Aquilo que eles chamam de bela natureza é apenas seu sorriso, e aquilo que eles chamam de doces melodias dos pássaros são apenas amostras da voz sussurrante do Senhor. Há semideuses administrativos, encarregados do serviço departamental da administração cósmica, e há pequenos deuses administrativos no serviço estatal. Eles são sempre temerosos de outros competidores. Mas se eles se refugiam nos braços do Senhor, o Senhor pode protegê-los sempre do ataque dos inimigos. Um servo fiel do Senhor, ocupado no serviço de administração, é o líder executivo ideal e pode proteger bem o interesse da população em geral. Outros pretensos administradores são símbolos de anacronismos conducentes à aguda aflição das pessoas governadas por eles. Os administradores podem permanecer a salvo sob a proteção dos braços do Senhor. A essência de tudo é o Senhor Supremo. Ele é chamado de Saram, e aqueles que cantam e falam sobre ele são chamados de Sarangas, ou devotos puros. Os devotos puros estão sempre ansiando pelos pés de lótus do Senhor. O lótus tem um tipo de mel que é transcendentalmente saboreado pelos devotos. Eles são como as abelhas, que estão sempre atrás do mel. Srila Rupa Goswami, o grande devoto Acharya da Gaudiya Vaishnava Sampradaya, canta uma canção sobre esse mel do lótus, comparando-se à abelha. Ó meu Senhor Krishna, suplico oferecer-vos minhas preces. Minha mente é como a abelha, e está em busca de algum mel. Portanto, por favor, dai à minha mente abelha um lugar a vossos pés de lótus, que são as fontes de todo o mel transcendental. Eu sei que grandes semideuses como Brahma não veem os raios das unhas de vossos pés de lótus, muito embora estejam ocupados em profunda meditação por anos a fio. Ainda assim, ó infalível, essa é minha ambição, pois vós sois muito misericordioso com vossos devotos rendidos. Ó Madhava, também sei que não tenho devoção genuína pelo serviço a vossos pés de lótus, mas porque vossa onipotência é inconcebivelmente poderoso, podeis fazer o impossível.
Vossos pés de lótus podem tornar ridículo mesmo o néctar do reino celestial, e portanto estou muito atraído por eles. Ó Supremo Eterno, por favor, deixai portanto minha mente fixar-se em vossos pés de lótus, para que eu possa ser eternamente capaz de saborear o gosto de vosso serviço transcendental. Os devotos se contentam de estarem situados aos pés de lótus do Senhor, e não têm ambição de ver seu rosto todo belo, nem aspiram à proteção dos longos braços do Senhor. Eles são humildes por natureza, e o Senhor é sempre favorável a tais devotos humildes. Verso 27. Enquanto o Senhor passava pela estrada pública de Dwarka, sua cabeça era protegida da luz do sol por um guarda-chuva branco. Abanos de plumagem branca moviam-se em semicírculos, e chuvas de flores caíam sobre a estrada. Suas roupas amarelas e guirlandas de flores pareciam uma nuvem escura que estivesse simultaneamente cercada pelo sol, pela lua, pelo relâmpago e pelo arco-íris. Significado: o sol, a lua, o arco-íris e o relâmpago não aparecem no céu simultaneamente. Quando há sol, o luar torna-se insignificante. E se há nuvens e arco-íris, não há manifestações de relâmpago. O matiz corpóreo do Senhor é assim como uma nuvem nova de monção. Aqui ele é comparado à nuvem. O guarda-sol branco sobre sua cabeça é comparado ao sol. O movimento do abano de cauda de iaque é comparado à lua. As chuvas de flores são comparadas às estrelas. Suas roupas amarelas são comparadas ao arco-íris. Desse modo, todas essas atividades do firmamento, sendo fatores de simultaneidade impossível, não podem ser ajustadas pela comparação. O ajuste só é possível quando pensamos na potência inconcebível do Senhor. O Senhor é todo-poderoso. Em sua presença, qualquer coisa impossível torna-se possível, através de sua energia inconcebível. Mas a situação criada, no momento de sua passagem nas estradas de Dwarka, era bela e não podia ser comparada a nada além da descrição dos fenômenos naturais. Verso 28. Após entrar na casa de seu pai, ele foi abraçado pelas mães presentes, e o Senhor ofereceu-lhes reverências, colocando sua cabeça a seus pés. As mães eram encabeçadas por Devaki, sua mãe verdadeira. Significado: parece que Vasudeva, o pai do Sr. Krishna, tinha lugares residenciais completamente separados, onde vivia com suas 18 esposas, das quais Srimati Devaki é a mãe verdadeira do Sr. Krishna. Mas apesar disso, todas as madrastas eram igualmente afetuosas com ele, como evidenciar-se-á no verso seguinte. O Sr. Krishna também não distinguia sua mãe verdadeira de suas madrastas, e ele ofereceu igualmente suas reverências a todas as esposas de Vasudeva, presentes na ocasião. Também de acordo com as escrituras, há 7 mães. 1. A mãe verdadeira. 2. A esposa do mestre espiritual. 3. A esposa de um brahmana. 4. A esposa do rei. 5. A vaca. 6. A ama. E 7. A terra. Todas elas são mães. Através deste preceito dos Shastras, mesmo a madrasta, que é a esposa do pai, também é tão boa como a mãe, porque o pai é também um dos mestres espirituais. O Sr. Krishna, o Senhor do Universo, representa o papel de um filho ideal, simplesmente para ensinar aos outros como tratar suas madrastas. Verso 29.
Após abraçar seu filho, as mães sentaram-no em seus colos. Devido à afeição pura, o leite derramou de seus seios. Elas estavam dominadas pelo deleite, e as lágrimas de seus olhos molhavam o Senhor. Significado: quando o Senhor Krishna estava em Vrindavan, mesmo as vacas costumavam deixar correr o leite devido à afeição por ele. E o Senhor costumava retirar leite dos mamilos de todos os seres vivos, a ele afeiçoados. O que dizer, então, das madrastas, que já eram tão boas como sua própria mãe? Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 11, verso 30. Logo a seguir, o Senhor entrou em seus palácios, que eram perfeitos ao extremo. Suas esposas viviam ali, e elas somavam mais de 16.000. Significado: o Senhor Krishna tinha 16.108 esposas, e para todas e cada uma delas havia um palácio plenamente equipado, completo com os recintos e jardins necessários. A descrição completa destes palácios é dada no 10º canto. Todos os palácios eram feitos do melhor mármore. Eles eram iluminados por joias e decorados com cortinas e tapetes de veludo e seda, belamente decorados e bordados com rendas de ouro. A personalidade de Deus significa aquele que é pleno de todo o poder, toda a energia, todas as opulências, todas as belezas, todo o conhecimento e toda a renúncia. Portanto, nos palácios do Senhor não havia falta de nada para satisfazer os desejos do Senhor. O Senhor é ilimitado e, portanto, seus desejos também são ilimitados. E o suprimento também é ilimitado. Sendo tudo ilimitado, isso é concisamente descrito aqui como Sarva Kaman, ou cheio de todos os equipamentos desejáveis. Verso 31. As rainhas do Senhor Sri Krishna rejubilaram-se em suas mentes por ver seu esposo em casa após um longo período de ausência. As rainhas levantaram-se depressa de seus assentos e meditações, conforme era socialmente costumeiro. Elas cobriram seus rostos recatadamente e olharam em volta com timidez. Significado: como se mencionou acima, o Senhor entrou em seus palácios residenciais, ocupados por 16.108 rainhas. Isso significa que o Senhor expandiu-se de uma só vez em tantas expansões plenárias, quanto rainhas e palácios havia, e entrou em todos e cada um deles, simultânea e separadamente. Eis aqui outra manifestação do aspecto de sua potência interna. Ele pode expandir-se em tantas formas de identidade espiritual quanto deseja, muito embora ele seja único e incomparável. No Shruti Mantra, confirma-se que o Absoluto é somente um, e todavia ele se converte em muito, tão logo deseje. Essas expansões múltiplas do Senhor Supremo manifestam-se como porções plenárias e separadas. As porções separadas são representações de sua energia, e as porções plenárias são manifestações de sua personalidade. Desse modo, a personalidade de Deus manifestou-se em 16.108 expansões plenárias, e entrou simultaneamente em todos e cada um dos palácios das rainhas. Isso chama-se Vaibhava,
ou a potência transcendental do Senhor. E porque pode fazê-lo, ele também é conhecido como Yogeshvara. Ordinariamente, um yogi ou ser vivo místico é capaz de expandir-se no máximo em 10 expansões de seu corpo. Mas o Senhor pode fazê-lo à extensão de muitos milhares, ou infinitamente, de acordo com seu desejo. Os descrentes ficam atônitos ao saber que o Senhor Krishna casou-se com mais de 16.000 rainhas, porque eles pensam que o Senhor Krishna é um deles, e medem a potência do Senhor através de sua própria potência limitada. Devemos saber, portanto, que o Senhor nunca está no nível dos seres vivos, que são nada mais que expansões de sua potência marginal. E nunca devemos igualar o potente à potência, embora haja muita pouca diferença de qualidade entre o potente e a potência. As rainhas também eram expansões de sua potência interna, e desse modo o potente e as potências estão perpetuamente intercambiando prazeres transcendentais, conhecidos como passatempos do Senhor. Não devemos, portanto, ficar atônitos ao saber que o Senhor se casou com tantas esposas. Ao contrário, devemos afirmar que mesmo que o Senhor se case com 16 bilhões de esposas, ele ainda não estaria manifestando completamente sua potência ilimitada e inesgotável. Ele casou-se apenas com 16.000 esposas, e entrou em todos e cada um dos diferentes palácios, apenas para imprimir na história dos seres humanos, na superfície da terra, que o Senhor jamais é igual ou inferior a nenhum ser humano, por mais poderoso que ele seja. Ninguém, portanto, é igual ou superior ao Senhor. O Senhor é sempre grande, sob todos os aspectos. Deus é grande é uma verdade eterna. Portanto, logo que as rainhas viram à distância seu esposo, o qual estivera fora de casa por um longo período, devido à batalha de Kurukshetra, todas elas despertaram do sono da meditação e prepararam-se para receber seu muito amado. De acordo com os preceitos religiosos de Yajnavalkya, uma mulher cujo esposo está longe do lar não deve participar de quaisquer funções sociais, não deve decorar o corpo, não deve rir e não deve ir à casa de nenhum parente em nenhuma circunstância. Esse é o voto das senhoras cujos esposos estão fora de casa. Ao mesmo tempo, também se prescreve que uma esposa nunca deve se apresentar diante do esposo sem estar asseada. Ela deve decorar-se com ornamentos e bons vestidos, e deve sempre apresentar-se diante do esposo, com espírito feliz e jubiloso. As rainhas do Senhor estavam todas em meditação, pensando na ausência do Senhor, e estavam sempre meditando nele. Os devotos do Senhor não podem viver um momento sequer sem meditar no Senhor, para não falar das rainhas, que eram todas deusas da fortuna, encarnadas como rainhas nos passatempos do Senhor em Dwarka. Elas nunca podem estar separadas do Senhor, seja por presença, seja por transe. As golpes de Vrindavan não podiam se esquecer do Senhor quando o Senhor estava ausente, apacentando as vacas na floresta. Quando o Senhor menino Krishna estava ausente da aldeia, as golpes em casa costumavam ficar em ansiedade, porque ele atravessava o chão rude com seus suaves pés de lótus. Pensando assim, às vezes elas ficavam imersas em transe e mortificadas dentro de seus corações. Essa é a condição dos associados puros do Senhor. Eles estão sempre em transe, e da mesma forma as rainhas também estavam em transe durante a ausência do Senhor. Agora, tendo visto o Senhor à distância, elas abandonaram de imediato todas suas ocupações, incluindo os votos femininos acima descritos.
De acordo com Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, houve uma reação psicológica regular naquela ocasião. Em primeiro lugar, ao levantarem-se de seus assentos, embora quisessem ver seu esposo, elas foram detidas por causa do recato feminino. Mas devido ao forte êxtase, elas superaram aquele momento de fraqueza e ficaram tomadas pela ideia de abraçar o Senhor. E esse pensamento, de fato, tornou-as inconscientes do ambiente ao redor. Esse estado primário de êxtase rompeu todas as outras formalidades e convenções sociais. Então elas escaparam de todos os obstáculos no caminho de se encontrarem com o Senhor. E esse é o estágio perfeito de encontrar o Senhor da alma, Sri Krishna. Verso 32. O êxtase insuperável era tão forte que as rainhas, que eram recatadas, primeiramente abraçaram o Senhor no âmago mais recôndito de seus corações. Então, elas o abraçaram visualmente. E então enviaram seus filhos para abraçá-lo, que é o mesmo que abraçá-lo pessoalmente. Mas, ó líder entre os brigos, embora tentassem refrear seus sentimentos, elas inadvertidamente derramaram lágrimas. Significado: embora, devido ao recato feminino, houvesse muitos obstáculos para abraçar o querido esposo, o Sr. Sri Krishna, as rainhas executaram aquele ato ao vê-lo, ao colocá-lo no recôndito de seus corações e ao enviar seus filhos para abraçá-lo. Não obstante, o ato permaneceu inacabado, e lágrimas rolaram sobre suas faces, apesar de todos os esforços para reprimi-las. Uma pessoa abraça indiretamente o esposo ao enviar o filho para abraçá-lo, porque o filho se desenvolve como parte do corpo da mãe. O abraço do filho não é exatamente o abraço de esposo e esposa, do ponto de vista sexual, mas tal abraço é satisfatório do ponto de vista afetivo. O abraço dos olhos é mais afetivo na relação conjugal. E assim, segundo Srila Jiva Goswami, não há nada de errado nesse intercâmbio de sentimentos entre esposo e esposa. Verso 33. Embora o Sr. Sri Krishna estivesse constantemente ao lado delas, bem como sozinho, exclusivamente, com cada uma delas, seus pés pareciam-lhes cada vez mais novos. A deusa da fortuna, embora por natureza seja sempre móvel e inquieta, não pôde deixar os pés do Senhor. Que mulher, então, poderia desapegar-se daqueles pés, depois de ter sido abrigado neles? Significado: os seres vivos condicionados estão sempre em busca do favor da deusa da fortuna, embora por natureza ela esteja se movendo de um lugar para outro. No mundo material, ninguém é permanentemente afortunado, por mais hábil que seja. Tem havido muitos grandes impérios em diferentes partes do mundo. Tem havido muitos reis poderosos por todo o mundo. E tem havido muitos homens afortunados. Mas todos têm sido gradualmente liquidados. Essa é a lei da natureza material. Mas, espiritualmente, isso é diferente. Segundo o Brahma Samhita, o Senhor é servido muito respeitosamente por centenas e milhares de deusas da fortuna. Elas também estão sempre num lugar solitário, junto ao Senhor. Mas ainda assim, a associação do Senhor é tão inspiradoramente cada vez mais fresca que elas não podem deixar o Senhor por um momento sequer, muito embora elas sejam inquietas por natureza e movam-se por todas as partes. A relação espiritual com o Senhor é tão vivificante e cheia de recursos que ninguém pode deixar a companhia do Senhor depois de ter se abrigado nele. Os seres vivos são constitucionalmente de natureza feminina. O masculino,
ou desfrutador é o Senhor, e todas as manifestações de suas diferentes potências são de natureza feminina. No Bhagavad Gita, os seres vivos são designados como Para-Prakriti, ou a potência superior. Os elementos materiais são Apara-Prakriti, ou potência inferior. Tais potências são apenas empregadas para a satisfação do empregador ou desfrutador. O desfrutador supremo é o próprio Senhor, como se confirma no Bhagavad Gita 5:29. Portanto, quando diretamente ocupadas no serviço ao Senhor, as potências revivem seu aspecto natural, e assim não há disparidade na relação entre o potente e a potência. Geralmente, as pessoas ocupadas em serviço estão sempre buscando algum posto sob o governo ou sob o desfrutador supremo do Estado. Uma vez que o Senhor Supremo é o supremo desfrutador de tudo, dentro ou fora do universo, é uma felicidade ser empregado por ele. Uma vez ocupado no serviço governamental supremo do Senhor, nenhum ser vivo deseja livrar-se da ocupação. A perfeição máxima da vida humana é buscar algum emprego no serviço supremo do Senhor. Isso nos fará extremamente felizes. Não devemos buscar pela móvel deusa da fortuna fora do relacionamento com o Senhor. Verso 34. O Senhor tranquilizou-se após matar aqueles reis, que eram um peso para a terra. Eles estavam cheios de si por sua força militar, seus cavalos, elefantes, quadrigas, infantaria, etc. Ele próprio não era um participante da luta. Ele simplesmente criou hostilidade entre os poderes administradores, os quais lutaram entre si. Ele era como o vento, que provoca fricção entre bambus e desse modo ateia o fogo. Significado: como se afirmou acima, os seres vivos não são os verdadeiros desfrutadores das coisas que se manifestam como a criação de Deus. O Senhor é o proprietário e desfrutador genuíno de tudo que está manifestado em sua criação. Desafortunadamente, influenciados pela energia ilusória, os seres vivos tornam-se falsos desfrutadores, sob o ditame dos modos da natureza. Inflados por essa falsa noção de se tornarem Deus, os seres vivos iludidos aumentam sua força material através de muitas atividades, e assim convertem-se num fardo para a Terra. Tanto que a Terra fica completamente inabitável para as pessoas sãs. Esse estado de coisas chama-se Dharmasya Glanihi, ou abuso da energia do ser humano. Quando esse abuso da energia humana torna-se proeminente, os seres vivos mais sensatos ficam molestados pela situação desastrosa criada pelos administradores imorais, que são simples fardos para a Terra. E o Senhor aparece através de sua potência interna, unicamente para salvar a seção sadia da humanidade e para aliviar o fardo devido aos administradores terrenos em diferentes partes do mundo. Ele não favorece nenhum dos administradores indesejáveis, mas através de seu poder potencial, ele cria hostilidade entre tais administradores indesejáveis, assim como o ar provoca fogo na floresta através da fricção de bambus. O fogo na floresta ocorre automaticamente devido à força do ar. E, analogamente, a hostilidade entre diferentes grupos de políticos ocorre pelo desígnio invisível do Senhor. Os administradores indesejáveis, inflados pelo falso poder e força militar, põem-se a lutar, assim, entre si por causa de conflitos ideológicos, e desse modo esgotam todos os seus poderes.
A história do mundo reflete realmente essa vontade do Senhor. E isso continuará ocorrendo até que os seres vivos estejam apegados ao serviço ao Senhor. No Bhagavad Gita 7,14, este fato é muito vividamente descrito. Está dito: a energia ilusória é minha potência, e desse modo não é possível aos seres vivos, dependentes, superarem a força dos modos materiais. Mas aqueles que se abrigam em mim, a personalidade de Deus, Sri Krishna, podem cruzar o gigantesco oceano da energia material. Isso significa que ninguém pode estabelecer paz e prosperidade no mundo através de atividades fruitivas, ou de filosofia especulativa, ou ideologia. O único caminho é render-se ao Senhor Supremo, e assim livrar-se da ilusão, da energia ilusória. Desafortunadamente, as pessoas que estão ocupadas em trabalho destrutivo são incapazes de se render à personalidade de Deus. Todas elas são tolos de primeira ordem. São a mais baixa espécie de vida humana. São despojadas de seu conhecimento, embora aparentemente pareçam ser academicamente educadas. Todas elas são de mentalidade demoníaca, sempre desafiando o poder supremo do Senhor. Aqueles que são muito materialistas, sempre ansiando por poder e força materiais, são indubitavelmente tolos de primeira ordem, porque não têm informação da energia viva. E sendo ignorantes desta ciência espiritual suprema, estão absortos na ciência material, que acaba com o fim do corpo material. São a escória da humanidade, porque a vida humana destina-se especialmente a restabelecer a relação perdida com o Senhor. E eles perdem essa oportunidade ao ocupar-se em atividades materiais. Eles são despojados de seu conhecimento, porque mesmo após prolongada especulação, eles não podem alcançar o estágio de conhecer a personalidade de Deus, o summum bonum de tudo. E todos eles são homens de princípios demoníacos, e sofrem as consequências disso, como aconteceu a heróis materialistas, como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa e outros. Verso 35. Esta suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, por sua misericórdia sem causa, apareceu neste planeta através de sua potência interna, e divertiu-se entre mulheres competentes, como se estivesse ocupado em afazeres mundanos. Significado: o Senhor casou-se e viveu como um chefe de família. Isso é certamente semelhante a uma ocupação mundana, mas quando sabemos que ele se casou com 16.108 esposas, e viveu com elas separadamente, em todos os palácios e em cada um deles, certamente isso não é mundano. Portanto, o Senhor, vivendo como chefe de família entre suas esposas competentes, nunca é mundano, e seu comportamento com elas nunca deve ser entendido como relação sexual mundana. As mulheres que se tornaram esposas do Senhor certamente não são mulheres comuns, porque obter o Senhor como esposo é resultado de tapasya, austeridade, de muitos e muitos milhões de nascimentos. Quando o Senhor aparece em diferentes lokas ou planetas, ou neste planeta de seres humanos, ele revela seus passatempos transcendentais, simplesmente para atrair as almas condicionadas a tornarem-se seus eternos servos, amigos, pais e amantes, respectivamente, no mundo transcendental, onde o Senhor reciproca eternamente tais intercâmbios de serviço. Este serviço é pervertidamente representado no mundo material e interrompido prematuramente, resultando em dolorosa experiência. O ser vivo iludido, condicionado pela natureza material, não pode entender, devido à ignorância,
que todas as nossas relações neste mundo mortal são temporárias e cheias de inebriamentos. Tais relações não podem nos ajudar a sermos perpetuamente felizes. Mas se a mesma relação é estabelecida com o Senhor, então somos transferidos ao mundo transcendental, após deixar este corpo material, e nos tornamos eternamente relacionados com Ele, na relação que desejemos. As mulheres entre as quais ele vivia, como esposo, não são, portanto, mulheres deste mundo mortal, mas estão eternamente relacionadas com ele, como esposas transcendentais. Uma posição que alcançaram pela perfeição do serviço devocional. Esta é a competência delas. O Senhor é Param Brahma, ou a suprema personalidade de Deus. As almas condicionadas buscam a felicidade perpétua em todos os lugares, não apenas nesta Terra, mas também em outros planetas, em todo o universo. Porque, constitucionalmente, uma centelha espiritual, como ela é, pode viajar a qualquer parte da criação de Deus. Porém, quando condicionada pelos modos materiais, ela tenta viajar no espaço através de espaçonaves, e assim não consegue alcançar seu destino. A lei da gravidade está prendendo-a como as algemas de um prisioneiro. Por outros processos ela pode alcançar qualquer lugar, mas mesmo que alcance o planeta mais elevado, não pode atingir a felicidade perpétua que busca, vida após vida. Quando ela volta a si, contudo, busca a felicidade Brahman, tendo a certeza de que a felicidade ilimitada que ela procura jamais pode ser obtida no mundo material. Como tal, o Ser Supremo, Parabrahman, certamente não busca sua felicidade em parte alguma do mundo material. Tampouco sua parafernália de felicidade pode ser encontrada no mundo material. Ele não é impessoal. Por ser o líder e ser supremo entre inumeráveis seres vivos, ele não pode ser impessoal. Ele é exatamente como nós, e tem por completo todas as propensões de um ser vivo individual. Ele se casa exatamente como nós, mas seu casamento não é mundano, nem limitado por nossa experiência no estado condicionado. Suas esposas, portanto, parecem mulheres mundanas, mas de fato, todas elas são almas liberadas transcendentais, manifestações perfeitas da energia interna. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 11, verso 36. Embora os belos sorrisos e olhares furtivos das rainhas fossem todos imaculados e excitantes, e embora elas pudessem conquistar o próprio Cupido, fazendo com que, frustrado, abandonasse o arco, e embora mesmo o tolerante Shiva pudesse cair vítima delas, ainda assim, apesar de todos os seus atrativos e feitos mágicos, elas não podiam agitar os sentidos do Senhor. Significado: o caminho da salvação, ou o caminho de volta ao Supremo, sempre proíbe a associação com mulheres, e todo o esquema Sanatana Dharma, ou Varnashrama Dharma, proíbe ou restringe a associação com mulheres. Como, então, pode alguém ser aceito como a suprema personalidade de Deus, se está adicto a mais de 16.000 esposas? Essa questão pode ser relevantemente levantada por pessoas inquisitivas, realmente ansiosas por conhecer a natureza transcendental do Senhor Supremo. E para responder a tais perguntas, os sábios de Naimisharanya discutiram o caráter transcendental do Senhor neste verso e nos seguintes.
Este verso deixa bem claro que os aspectos atrativos femininos que podem conquistar Cupido, ou mesmo o supremamente tolerante Sr. Shiva, não podiam conquistar os sentidos do Senhor. A ocupação de Cupido é provocar a luxúria mundana. Todo o universo move-se pela agitação da flecha de Cupido. As atividades do mundo estão sendo executadas pela atração central de macho e fêmea. O macho busca a parceira que lhe apraz, e a fêmea busca um macho adequado. Assim funciona o estímulo material. Logo que o macho se combina com a fêmea, o cativeiro material do ser vivo é pronta e fortemente travado pela relação sexual. E como resultado disso, a atração de macho e fêmea pelo doce lar, terra natal, progenie corpórea, sociedade, amizade e acúmulo de riqueza torna-se o campo ilusório de atividades. E assim se manifesta uma falsa, mas infatigável atração pela existência material temporária, que é cheia de misérias. Portanto, aqueles que estão no caminho da salvação, de volta ao lar, de volta ao Supremo, são especialmente aconselhados, por todas as instruções escriturais, a se livrarem desta parafernália de atração material. Isto só é possível através da associação com devotos do Senhor, que são chamados de Mahatmas. Cupido atira suas flechas nos seres vivos, para deixá-los loucos em busca do sexo oposto, sem levar em consideração se o parceiro é verdadeiramente belo ou não. As provocações de Cupido estão acontecendo, mesmo entre as sociedades bestiais, que são todas de má aparência, segundo o conceito das nações civilizadas. A influência de Cupido se exerce mesmo entre as formas mais feias, para não falar das belezas mais perfeitas. O Sr. Shiva, que é considerado como o mais tolerante, também foi atingido pela flecha de Cupido, porque ele também ficou louco atrás da encarnação Mohini do Senhor, e reconheceu-se derrotado. O próprio Cupido, contudo, foi cativado pelos graves e excitantes procedimentos das deusas da fortuna, e ele abandonou voluntariamente seu arco e flechas, em estado de frustração. Assim era a beleza e a atração das rainhas do Sr. Krishna. Todavia, elas não podiam perturbar os sentidos transcendentais do Senhor. Isso porque o Senhor é o todo-perfeito Atmarama, ou autossuficiente. Ele não precisa da ajuda alheia para sua satisfação pessoal. Portanto, as rainhas não podiam satisfazer o Senhor pelos seus atrativos femininos. Mas elas satisfizeram-no por sua afeição e serviços sinceros. Somente pelo imaculado e transcendental serviço amoroso, elas podiam satisfazer o Senhor. E o Senhor mostrou sua satisfação ao tratá-las como esposas em reciprocidade. Satisfazendo-se assim unicamente pelo serviço imaculado por elas prestado, o Senhor correspondia ao serviço, assim como um esposo devotado. Senão, ele não teria motivo para tornar-se o esposo de tantas esposas. Ele é o esposo de todos, mas ele corresponde àquele que o aceita como tal. Esta afeição imaculada pelo Senhor jamais deve ser comparada à luxúria mundana. Ela é puramente transcendental. E os graves procedimentos que as rainhas revelavam em maneiras femininas naturais também eram transcendentais, porque os sentimentos expressavam-se devido ao êxtase transcendental. Já se explicou no verso anterior que o Senhor parecia um esposo mundano, mas, na verdade, sua relação com suas esposas era transcendental, pura e não condicionada pelos modos da natureza material. Verso 37. As almas condicionadas
materialistas e comuns, especulam que o Senhor é uma delas. Devido à sua ignorância, elas pensam que o Senhor é afetado pela matéria, embora ele seja desapegado. Significado. Aqui a palavra Abu-Daha é significativa. Unicamente devido à ignorância, os argumentadores mundanos e tolos compreendem erroneamente o Senhor Supremo e divulgam suas imaginações imbecis entre as pessoas inocentes, através da propaganda. O Supremo Senhor Sri Krishna é a original personalidade de Deus primordial, e quando esteve presente pessoalmente diante dos olhos de todos, ele manifestou completa potência divina em todos os campos de atividades. Conforme já explicamos no primeiro verso do Srimad Bhagavatam, ele é completamente independente para agir como lhe apraz, mas todas as suas ações são plenas de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. Somente os tolos mundanos é que o interpretam mal, inconscientes de sua forma eterna de conhecimento e bem-aventurança, o que é confirmado no Bhagavad Gita e nos Upanishads. Suas diversas potências atuam num plano perfeito de sequência natural, e fazendo tudo por intermédio de suas diferentes potências, ele permanece eternamente supremo e independente. Quando desce ao mundo material, por sua misericórdia sem causa para com diferentes seres vivos, ele o faz através de sua própria potência. Ele não está sujeito a nenhuma condição dos modos materiais da natureza. Desce como ele é originalmente. Os especuladores mentais interpretam-no mal, não como a pessoa suprema, mas consideram seus aspectos impessoais, sob a forma do Brahman inexplicável, como sendo tudo. Tal concepção também é produto da vida condicionada, porque eles não podem ir além de sua própria capacidade pessoal. Portanto, aquele que considera o Senhor ao nível de sua potência limitada é apenas um homem comum. Tal homem não pode ser convencido de que a personalidade de Deus é sempre inafetada pelos modos da natureza material. Ele não pode entender que o Sol é sempre inafetado pela matéria infecciosa. Os especuladores mentais comparam tudo desde a perspectiva do conhecimento experimental deles próprios. Desse modo, quando o Senhor é encontrado agindo como uma pessoa comum no cativeiro matrimonial, eles consideram-no como um deles, sem considerar que o Senhor pode casar-se de uma só vez com 16.000 esposas ou mais. Devido a um pobre fundo de conhecimento, eles aceitam uma face da moeda, enquanto rejeitam a outra. Isso significa que, unicamente devido à ignorância, eles sempre pensam que o Sr. Krishna é semelhante a eles mesmos e tiram suas próprias conclusões, que são absurdas e sem qualquer autenticidade, de acordo com a versão do Srimad Bhagavatam. Verso 38. Esta é a divindade da personalidade de Deus. Ele não é afetado pelas qualidades da natureza material, mesmo que esteja em contato com elas. De modo semelhante, os devotos que se refugiam no Senhor não se tornam influenciados pelas qualidades materiais. Significado. Nos Vedas e nas literaturas védicas, Shruti e Smriti, afirma-se que na divindade nada há de material. Ele é unicamente transcendental, Nirguna, o supremo conhecedor. Hari, ou a personalidade de Deus, é uma pessoa transcendental suprema, situada além do limite da afeição material. Essas afirmativas são confirmadas inclusive por Acharya Shankara.
Pode ser que alguém argumente que sua relação com as deusas da fortuna é transcendental. Mas o que dizer de sua relação com a dinastia Yadu, tendo nascido nesta família? Ou de sua matança de descrentes, como Jarasandha e outros asuras, diretamente em contato com os modos da natureza material? A resposta é que a divindade da personalidade de Deus nunca está em contato com as qualidades da natureza material, em nenhuma circunstância. De fato, ele está em contato com essas qualidades, porque é a fonte última de tudo. Contudo, ele está acima das influências dessas qualidades. Ele é conhecido, portanto, como Yogeshvara, ou o mestre do poder místico, ou, em outras palavras, o Todo-Poderoso. Mesmo seus devotos eruditos não são afetados pela influência dos modos materiais. Os exaltados 6 Goswamis de Vrindavan descendiam todos de famílias muito ricas e aristocráticas. Mas quando adotaram a vida de mendicantes em Vrindavan, superficialmente parecia que eles estavam em condições de vida miseráveis. Mas, de fato, eles eram os mais ricos de todos em valores espirituais. Tais Mahabhagavatas, ou devotos de primeira classe, embora movendo-se entre os homens, não são contaminados pela honra, ou pelo insulto, fome ou satisfação, sono ou vigília, que são todos influências resultantes dos 3 modos da natureza material. Do mesmo modo, alguns deles estão envolvidos com relações mundanas e todavia são inafetados. A menos que tenha essa neutralidade diante da vida, ninguém pode ser considerado como situado em transcendência. A divindade e seus associados estão no mesmo plano transcendental, e suas glórias são sempre santificadas pela ação de Yoga Maya, ou a potência interna do Senhor. Os devotos do Senhor são sempre transcendentais, mesmo que às vezes aparentem estar caídos em seu comportamento. O Senhor declara enfaticamente no Bhagavad Gita 9.30 que mesmo que se encontre um devoto imaculado caído, devido a uma contaminação material anterior, ele deve, não obstante, ser aceito como plenamente transcendental, por estar 100% ocupado no serviço ao Senhor. O Senhor o protege sempre por causa de sua prestação de serviço a Ele, e as condições caídas devem ser consideradas como sendo acidentais e temporárias. Elas extinguir-se-ão em pouco tempo. Verso 39. As simples e delicadas mulheres verdadeiramente pensavam que o Senhor Sri Krishna, seu amado esposo, as seguia e estava dominado por elas. Elas eram inconscientes da extensão das glórias de seu esposo, assim como os ateístas são inconscientes dele como o controlador supremo. Significado: mesmo as esposas transcendentais do Senhor Sri Krishna não conheciam completamente as glórias impenetráveis do Senhor. Essa ignorância não é mundana, porque há certa influência da potência interna do Senhor no intercâmbio de sentimentos entre ele e seus associados eternos. O Senhor intercambia relações transcendentais de 5 maneiras: como proprietário, mestre, amigo, filho e amante. E em cada um desses passatempos, ele atua plenamente através da potência de Yoga Maya, a potência interna. Ele representa exatamente como um amigo em nível de igualdade com os vaqueirinhos, ou mesmo com amigos como Arjuna. Ele representa exatamente como um filho na presença de Yashoda Mata. Ele representa exatamente como um amante na presença das donzelas vaqueirinhas. E ele representa exatamente como um esposo na presença das rainhas de Dwarka. Tais devotos do Senhor
nunca pensam no Senhor como o Supremo, mas pensam nele exatamente como um amigo comum, um filho preferido, ou um amante ou esposo muito querido ao coração e à alma. Assim é a relação transcendental entre o Senhor e seus devotos transcendentais, que agem como seus associados no céu espiritual, onde há inúmeros planetas Vaikunta. Quando o Senhor desce, ele o faz juntamente com seu séquito, para exibir um quadro completo do mundo transcendental, onde o amor puro e a devoção pelo Senhor prevalecem sem nenhum vestígio mundano de domínio sobre a criação do Senhor. Tais devotos do Senhor são todos almas liberadas, representações perfeitas da potência interna ou marginal, em completa negação da influência da potência externa. As esposas do Senhor Krishna eram levadas a esquecer as imensuráveis glórias do Senhor através da potência interna, para que não pudesse haver qualquer defeito de intercâmbio. E elas tinham certeza de que o Senhor era um marido dominado, sempre a seguindo a lugares solitários. Em outras palavras, mesmo os associados pessoais do Senhor não o conhecem perfeitamente bem. O que então sabem os escritores de teses ou especuladores mentais sobre as glórias transcendentais do Senhor? Os especuladores mentais apresentam diversas teses quanto ao fato de ele se tornar as causas da criação, os ingredientes da criação, ou a causa material e eficiente da criação, etc. Mas tudo isso é apenas conhecimento parcial sobre o Senhor. Na verdade, eles são tão ignorantes como o homem comum. O Senhor só pode ser conhecido pela misericórdia dele mesmo, e por nenhum outro meio. Mas uma vez que os relacionamentos do Senhor com suas esposas baseiam-se em amor e devoção puros e transcendentais, as esposas estão todas no plano transcendental, sem contaminação material. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 11º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Entrada do Sr. Krishna em Dwaraka.